Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais um Jovem Pan Morning Show. Hoje, segunda-feira, 31 de dezembro, Jovem Pan Morning Show. Último dia de 2018, sejam bem-vindos. O ano em revista, celebridades que não podemos convidar para a mesma festa. Torcedores brasileiros dando vexame na Rússia. O melhor imitador da dupla Trump-Bolsonaro. Tudo isso e muito mais na nossa retrospectiva 2018. Felicidade Nerd. Um papo com o crítico Miguel Furlim sobre grandes sucessos de bilheteria em 2019. Sim, já sabemos que Capitã Marvel, Shazam, Vingadores, Ultimato e o 9º episódio de Star Wars vão arrastar multidões para o cinema. Batendo um bolão. Ou não. Vamos relembrar o fiasco do Brasil na Copa do Mundo e as críticas ao craque Neymar. E o que o mundo do futebol vai nos reservar para 2019, hein? Esses são alguns dos destaques deste último Morning Show do ano, que tá só começando. Vamos abrir o noticiário com a nossa retrospectiva. A gente separou para vocês trechos, ou então a íntegra dos 10 vídeos mais visualizados de 2018 no canal youtube.com/morningshowjp. Juntos, eles somam mais de 10 milhões de views. Olha que beleza! O primeiro do nosso Top 10 é sobre a entrevista do então candidato Jair Bolsonaro ao Jornal Nacional. Faria, mas estou falando que o Ministério do Trabalho pode ser questionado. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor. Eu não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito maior para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, são iguais. Candidato, deixa eu só, desculpe, eu vou interromper vocês dois. Assim, eu poderia até como cidadã e como qualquer cidadão brasileiro fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. Eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercia as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra ao senhor para o senhor continuar o seu raciocínio. Pode ter certeza, né? Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. Candidato. São concessões. Mas vamos lá. Não pregue-me essa pecha que eu defendo isso, porque se eu tivesse defendido um dia, teria um discurso meu na Câmara. Aí, vamos lá, Joel, ouvindo a tua opinião aí, esses pontos colocados pelo Caio, trazidos aí, né, que foram os pontos destacados da entrevista com o candidato Jair Bolsonaro, ele conseguiu, na tua opinião, desestabilizar os entrevistadores ali e, consequentemente, se dar bem aí nessa estratégia dele de ampliar o eleitorado? Você acha que ele conseguiu ampliar ou falou para os convertidos, digamos assim, só que com a amplitude da audiência do principal telejornal brasileiro? Bom dia, Edgar. Assisti a entrevista ontem, os entrevistadores da Globo tentaram pegar o Bolsonaro de várias maneiras, né? O Bolsonaro retoricamente se saiu bem, concordo com o Caio aqui, ele se saiu bem nessas respostas, mas eu não acredito que tenha mudado muito a avaliação de quem está assistindo, sabe? Quem gosta dele vibrou com cada uma delas, gol, não sei o quê, mandou bem, imitou. Quem não gosta dele continua tendo as mesmas opiniões de sempre. Olha, alguém que está sem propostas, alguém que faz parte de uma velha política brasileira, alguém que tem muito mais pose, frases de efeito do que substância. Eu acho que ele não foi capaz de mudar muito isso, mas, de um certo ponto de vista, como ele é o líder, sem o Lula, ele é o líder das pesquisas, manter isso e não ser danificado pelas muitas tentativas dos entrevistadores é uma vitória e tem um elemento a mais aí. Essa vitória não foi qualquer uma, ele foi uma vitória que ele conseguiu provocar e danificar um pouco a imagem da Globo. E tem muita gente no Brasil hoje em dia, mesmo as pessoas que estão revoltadas com a política, que também tem um pouquinho de revolta, de ressentimento contra a Rede Globo. Nesse sentido, então, sim, eu acredito que ele saiu vencedor aí. O segundo vídeo mais visto desperta aquela espécie de vergonha alheia. Vocês se lembram dos torcedores brasileiros na Rússia? Vídeo, gente, é execrável, não cabe, não dá, não é possível, entendeu? Nossa, eu tô curioso pra ver esse vídeo. O que esses Cadê caras as fizeram? imagens? Solta aí pra vocês verem. Pelo amor de Deus. 5 marmanjos ali rodeando uma garota russa, muito provavelmente, ó.
Bom, a gente pôs um pi aí pra vocês não ouvirem, né? Mas assim, gente, a troco. E aí, é o que eu falei, o Tonholi já me mostrou outro vídeo. Tem outro vídeo de um cara que pega um moleque também e faz o moleque ficar... Gente, babaca, né? Pelo amor de Deus! Ficar repetindo um monte de coisa também, nada a ver, bobagem, entendeu? Impublicável? Vamos ficar falando aqui. É palavrão, mas, assim, é ridículo, gente. Vocês não tem mais o que fazer nessa Rússia? Coloca, ouvinte, você quer que eu boto no meu Instagram? Vamos esmerilhar. O Abutre pode trabalhar segunda a sexta. Vamos convocar. Esse vídeo já tá no meu site sem o pi. No Instagram dele, você liga 0300, 0300, assim. Eu posso falar uma coisa, sinceramente. É óbvio que eu não gostaria de ver a minha mãe, minha irmã ali, sendo a mulher que os caras num outro idioma fazendo isso. Você vai mas peraí. Você vai relativizar. Vou, óbvio. Porque também, peraí. Porque esse cara não presta, porque ele fez isso. Deixa eu contar uma coisa pra você que tá ouvindo a Jovem Pan, principalmente se você for mulher. Eu vou contar uma coisa que talvez vocês não saibam. Entre homens, a gente é idiota, a gente faz piada idiota, pode ter 57 anos, o cara faz... vocês, né, Caio? Mas peraí. Sem outras pessoas, às custas de uma pessoa que não tá entendendo nada. É um babaca. Se fosse a minha irmã ali, eu ia falar, pô, tá louco? De um babaca. Mas o cara não tá dá, num não outro cabe idioma, mais. ele não tá expondo a mulher no país dela. O cara ele fez uma brincadeira infeliz. Ela na fez rede uma brincadeira mundial infeliz. de computadores. Eu recebi. Porque meio planeta Terra entende o idioma português, evidente. Na Ucrânia, essa mulher agora não pisa mais. Você tá dizendo pra levar leve, é isso? Não é levar leve, tudo bem, mas agora também perseguir o cara e linchar ele na rua. E não sei... Não é linchar ele na rua, mas pelo menos não votar nele pra deputado é o mínimo. Se ele aí tentar, tudo bem, você né? já sabe que o cara é um idiota. Isso. Aí eu concordo com você, você sabe que o cara então é um idiota. É uma idiotice, cara, não relativiza. Se fosse a sua irmã, um monte de russo falando sei lá o que lá com a sua irmã, você ia achar legal? Querer o quê? Quem tá pedindo o quê? O que você pediu, Paulinha? Não tô pedindo nada, tô pedindo para as pessoas se conscientizarem que isso não cabe. Esse cara ser deputado, ninguém vota nele. Aí você descobre que, por exemplo, ele é advogado, esse cara. Como é que o cara faz isso? Sim, o cara é advogado, por ser ele filma a cara por dele, ser secretário de turismo, arregaçando uma sabe-se que ele não ali. pode receber as pessoas, que o cara é um trouxa. Só que é o seguinte, se viralizou, ele só tem o poder de mandar pra uma vez. Se viralizou é porque o mundo inteiro achou graça. Exatamente, que é um grande absurdo. Acho que a Vamos parar de achar graça, a ideia é essa. Vamos isso parar de achar graça nisso. Se os homens são bobos entre eles, eles estão entrando num nível muito sério, não é salvoconduto, né? Homem tem piada besta, homem tem piada idiota mesmo. Ou não, eu tô contando alguma novidade aqui. Uau, pano pra mangue. Vamos dar sequência aqui à nossa retrospectiva. Vamos ao terceiro vídeo mais visto no nosso canal no YouTube em 2018. Foi um episódio do quadro Não Convide para a Mesma Festa. Ainda na política, vamos novamente aqui falar da relação entre a classe artística e o presidenciável Jair Bolsonaro. Paulinha, começar com a seguinte pergunta aí. Por que a gente não deve convidar para a mesma festa o jornalista Felipe Campos e a Xuxa Meneghel? Gente, e aí? Deu briga. O que aconteceu? Tudo aconteceu depois daquelas manifestações que a gente até comentou aqui no programa da hashtag Ele Não, né? Que algumas artistas estão usando aí para postar nas redes sociais para se posicionar contra o Bolsonaro. Duas dessas artistas, Bruna Marquezine e Sasha. E aí, o Felipe Campos, que é jornalista do programa A Tarde é Sua da Rede TV, resolveu dizer o que é que ele achou do posicionamento dessas duas garotas. Vamos lá ouvir. Agora chegou a PhD Sasha Meneghel, PhD em política, e a nossa socióloga maior, Bruna Marquezine, as duas discutindo política no Brasil. Uma desfila pela Europa, a outra mora em Nova York. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Para, né? E falando mal do Bolsonaro, não que eu seja Bolsonaro ou que eu irei votar no Bolsonaro, absolutamente nada disso. Mas discutir política no Brasil, não morando no Brasil e nem aí para o que está acontecendo no Brasil, me poupe, é demais, né? Queria aparecer até em cima disso. Ai, para, né? Bom, aí, o que aconteceu? A Xuxa, que é mãe da Sasha, pegou esse vídeo, assistiu o vídeo e resolveu também fazer o seu comentário a respeito desse vídeo. Gente, acabei de ver um vídeo de um cara esquisito, com uma sobrancelha esquisita, com uma cara esquisita, falando umas coisas esquisitas da minha filha e da Bruna Marquezine. Quem é esse cara mesmo que quer aparecer, hein? Quem é? Oi? Oi? Oi?
Bom, aí, Edgar, teve mais um vídeo do Felipe Campos. Vamos ouvir o que ele respondeu a Xuxa. Tréplica. Oi, Xuxa, não gosto de indireta. Quem falou da Bruna Marquezine e da Sasha fui eu, diante as opiniões, né, que elas deram em cima do candidato do Bolsonaro. E o cara de sobrancelha esquisita tá passando por um tratamento oncológico, por isso que caiu, viu, Xuxa? Olha, meu cabelo também caiu, tô usando uma prótese capilar do meu amigo Zezinho das próteses capilares. E saiba que eu sou jornalista, não quero aparecer porque eu trabalho num programa diário, no A Tarde é Sua, e eu não preciso aparecer em cima das opiniões da sua filha ou da Bruna Marquezine, viu? E esquisita está a sua carreira, viu? Esquisita foi a forma como você desenhou aí a sua brilhante carreira, enfim, tá? Então vamos parar com essa história. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Vixe. Pois é, acho que não vai ser legal colocar eles na mesma festa, né? Depois o Felipe Campos ainda fez mais um vídeo falando dessa história dela ter falado da sobrancelha e que como isso pega mal, principalmente pra quem tá passando por um tratamento, tá se sentindo mal por ter ficado sem cabelo. Enfim, uma treta, não convidem os dois, tá, gente? Tá avisado. Outras duas celebridades que não podem ser convidadas para a mesma festa, Léo Dias e Mara Maravilha. Ao menos que eles já tenham feito as pazes aí, o tempo já passou de lá pra cá, vai saber, né? Roda pra gente, Bruno. Programa do SBT, o Fofocalizando, Vini. A apresentadora Mara foi escanteada, é isso? A partir de hoje, sem a polêmica Mara Maravilha, né? Que causa bastante ali no Fofocalizando, alguma briga com todo mundo, principalmente com a Lívia Andrade e com o Léo Dias. E a gota d'água foi na semana passada, onde a Mara questionou aí o trabalho do jornalista Léo Dias, que é o responsável ali por levar as informações, por levar as notícias exclusivas do mundo dos famosos, né? Então ele deixa realmente o programa quente, o Léo Dias é fundamental para o programa e aí passa para os outros ali comentarem, inclusive a Mara, com as suas opiniões polêmicas. Mas o que aconteceu? O Léo deu, na semana passada, Edgar, uma notícia de que o cachorro do cantor Belo, teria mordido a mãe da Graciane Barbosa, mulher do Belo, e teria ido para a UTI. Diga, olha que Caio. Fundamental pro programa. E vocês discutindo Venezuela? Olha lá. Exatamente. Você vai ficar sem essa informação? A Maxi uma informação fundamental. Uma informação fundamental. Mas que faz parte, o perfil do programa é esse. Só que minutos depois, durante o programa, o Léo Dias ligou para o Belo e o Belo falou: Léo, pelo amor de Deus, a notícia não tem cabimento nenhum, isso não aconteceu, é mentira. Pela confiança que o Léo tem com o Belo, considera o Belo um cara ali que é realmente uma fonte, ele chegou no ar e falou: gente, ó, quero corrigir uma informação, eu tinha dito que o cachorro do Belo tinha mordido a mãe da Graciane, mas isso não é verdade, então até como responsabilidade aqui, eu quero desmentir. Precisamos investigar isso melhor, pessoal, isso tem que ser calma, vamos lá. Aí a Lívia Andrade disse o seguinte: ó, parabéns, Léo, é isso daí, jornalista tem que ser assim mesmo, você deu a informação, mas estava errada, agora checou, veio aqui e desmentiu. A Mara já não gostou, a Mara falou o que o Joel acabou de dizer aqui, falou: não, gente, peraí, tudo bem, desmentiu, mas tem que ter responsabilidade. O jornalista tem que checar antes de dar uma informação como essa. Porque depois pode ter algumas consequências. O Brasil não aguenta mais isso. Mas isso... Uma mordida que não aconteceu. Mas na hora... isso não era da tônica do programa? Eu sempre achei que era meio de propósito. Meio armação? Não, mas eu acho que acabou depois passando um pouquinho do limite. Acho que ele levou para os bastidores. Já diziam que o clima estava um pouco insustentável. Inclusive o público do programa já não estava gostando mais de tanto barraco, de tanto bate-boca entre eles. E aí o que acontece? Para piorar a situação, no dia seguinte o Léo Dias vem e confirma que ele estava certo. Que realmente o cachorro do Belo tinha mordido não a mãe da Graciane, mas a mãe dele. E que a mãe do Belo foi parar na UTI. Nossa, na UTI? Historinha. E foi parar na UTI. Inclusive o cachorro do Belo já tinha mordido ele também. Mas qual que é o cachorro do Belo? Não sei, segura esse cachorro aí, Belo. É curioso o Belo na primeira conversa já não ter esclarecido isso. Exato. Não foi a mãe dele, aí foi a Léo Dias, aí o Léo Dias pegou e falou assim: olha, eu não sei porque que o Belo mentiu, pra mim é uma decepção.
Nós éramos aqui amigos, compartilhava informações que ele mesmo me passava. Não sei por que ele fez isso. Dizem até que foi a Graciane que mandou ele desmentir essa informação, mas tá aí, eu confio nas minhas fontes. Quando meu celular aqui toca, eu sei que é confiável e por isso que eu dei no ar. Então tem que ter esse compromisso e a gente tem que trabalhar em equipe aqui, tem que ser um time mais unido. E aí a Mara acabou se incomodando. Vamos ouvir esse trechinho específico, Edgar? Porque aí foi aí que a Mara acabou sentindo um pouquinho da cutucada do Léo Dias. O que eu falo pra Mara é o seguinte, Mara, é que somos um time, Mara. Isso. Nós somos um time. E a gente tem sempre defender um ao outro. Claro. Tem tanta gente atacando a gente, Mara. Verdade. Tanta gente de fora atacando a gente, que nós temos que nos unir. Lembre sempre Léo, disso. No dia que Mama, você tiver, tem muita coisa boa hoje no programa. Você tem que ficar com a gente. Um vídeo meu falando mal, você manda pra mim, que eu vou ser a primeira a me corrigir. No dia que você tiver uma entrevista não, ou um Mara, vídeo eu falando desconfiar do meu aí trabalho. você manda pra mim. Sabe por quê? Não, Mara. Não, Mara. Mara, sabe o que é? É duvidar. O que eu tenho de mais precioso é a minha palavra e o meu trabalho. Não dá pra desconfiar do que eu tô falando aqui. É isso. Eita! Ai. Bom, em quinto lugar nesse top 10 do Morning Show no YouTube tá um vídeo com o Pedro Cardoso. Um dos assuntos que a gente abordou com um ator que hoje vive em Portugal foi a política brasileira. Pedro, você falou que se você considerar que o papel de um juiz foi relevante, importante, você pode sair falando boa tarde, Vossa Excelência. Você diria isso para o Sérgio Moro, por exemplo? Não. Eu sou um fã ardoroso da Lava Jato. Eu acho que o Brasil realmente tem uma corrupção que é estrutural e que a grande promessa do PT, quando eu era jovem, tinha até um bordão, era honestidade na política, era um bordão lá deles. E eu sinto que o PT, quando chegou ao poder, não governou com o povo, governou com a classe política. E corrompeu a classe política e se corrompeu junto. Em que medida para enriquecimento pessoal? É muito particular. Uns sim, outros não. Eu não sei. É uma quantidade imensa de pessoas. É impossível acompanhar. É uma novela sem fim e tal. Mas eu não tenho simpatia pessoal pelo Sérgio Moro, nem pelo Delanhol, que chama. Não tenho, mas é uma questão de empatia, entendeu? E acho mesmo que eles são inimigos das ideias do PT. Para não dizer que eles são inimigos do PT, porque de fato o PT é responsável por muitos crimes. Então, é complicada a minha opinião. Para não personificar ali. Mas eu acho mesmo que eles têm mais alegria em condenar o PT do que em condenar o PSDB. Mas isso é uma impressão subjetiva. Os fatos objetivos, como eles mesmos dizem, são difíceis de serem contestados. Tem um ex-presidente do PSDB que está preso, entendeu? Então, é complicado habitar isso. Mas eu não tenho simpatia e, tecnicamente, eu sou leigo, não consigo avaliar tecnicamente a precisão com que o Moro julga. Agora, o povo brasileiro é leigo, e ser leigo é um direito de toda pessoa. Então, a minha opinião de leigo é que ele é um pouco ostensivamente agressivo nas atitudes que toma. Entende? Ainda há pouco ele falou para o Moraes, aquele jornalista, que ele não podia fazer propaganda do PT. É a mesma coisa que a FIFA proibiu os jogadores de comemorarem os seus gols fazendo manifestação política. Ora essa, quem é a FIFA? E o Bolsonaro, o que você acha dele? Eu acho o Bolsonaro um homem iludido com a sua própria virilidade. Acho que ele... Eu tenho muita compaixão e muita amizade pelos eleitores do Bolsonaro. A gente tem que separar isso no Brasil. Você não gosta de um candidato, não significa que você é um inimigo do eleitor daquele candidato. Sim. Eu busco compreender o que leva alguém a ter a ilusão de que um homem como o Bolsonaro, com sua virilidade ostensiva e que faz elogio a... Se ele não é um homem perverso, ele faz elogio a homens comprovadamente perversos, a torturadores e coisas assim. Entretanto, uma opção de pessoas acredita que ele possa ser bom para nós. Eu fico me perguntando a mim, qual é o medo que está dentro desses homens, dessas mulheres que pretendem votar no Bolsonaro, que faz eles terem essa demanda de um homem com essa virilidade tão assim estreita, um homem que não é permissivo
a nenhuma hesitação da sua virilidade, coisa que a psicologia e a MPB já nos explicou que isso é uma mentira, porque nem as mulheres são exclusivamente mulheres, nem nós homens somos exclusivamente a nossa masculinidade. Isso nada tem a ver com a decisão de ter uma vida homossexual ou não. Isso tem a ver com a pessoa conseguir viver a integridade da personalidade dela. Então o Bolsonaro, para mim, é um homem pela metade. É um homem que é só homem. Um homem que é só homem é meio homem, né? Ô Pedro, eu fico ouvindo você falar e admiro a clareza com que você discorre sobre os seus pensamentos e como você decifra esse momento complexo e conturbado para a maioria de nós. Bom, enfim, a política está no DNA desse programa de rádio, deste Morning Show. Uma outra pílula também que foi muito vista e compartilhada nas redes sociais, a gente vai ver agora. Trata-se aí de um vídeo sob o título Bolsonaro, Miriam Leitão, William Vac, entenda a polêmica. Vamos ver do que se trata. Solta, Bruno, por favor. Todo mundo já sabe, o candidato do PSL à presidência da República, o Jair Bolsonaro, foi entrevistado pelo time de jornalistas e comentaristas da Globo News. Em dado momento ali, mais já encaminhando do meio para o final da entrevista, ele falou sobre o apoio do Grupo Globo ao golpe militar de 1964, o que motivou uma resposta da direção do canal ao final do programa, o Central das Eleições. Daí eis que surge a história, em cima disso, do William Vac, Vini. Isso. Vamos lá, vamos colocar em panos limpos essa história aqui para o nosso ouvinte entender desde o início. Eu brinquei aqui até na voz do Bolsonaro, mas é verdade, né, Edgar? As entrevistas dele têm durado não só 1 ou 2 horas, mas vários dias, né? Foi repercutindo, assim, né? Foi assim no Roda Viva e foi assim também no Central das Eleições, muito pelo final, né, da entrevista, que eu considerei até uma melhor entrevista daquela que foi no Roda Viva, mas no final a Miriam Leitão, né, começou a ditar pelo ponto eletrônico uma nota oficial que era passada para ela, para até responder aquilo que o candidato Jair Bolsonaro falou sobre o apoio do Grupo Globo ao golpe militar de 64, que teria sido confirmado pelo Roberto Marinho em editorial 20 anos depois, e a Globo fez questão ali de colocar que em 2013, isso em um outro editorial, a Globo reconheceu que foi um erro, né, aquele apoio. Só que como isso foi no final do programa e foi passado por ponto eletrônico, a Miriam Leitão se atrapalhou toda. E foi realmente um momento assim, uma situação de saia justa, uma né, saia justa, ela, né? eu fiquei até com dó dela. Ainda mais sendo ela, né? Ainda mais sendo ela. Eu ia falar isso agora. Ainda mais a Miriam Leitão, que tem todo um passado aí com tortura, enfim. E assim, acabou o programa, ela se despediu até do Bolsonaro, aí fica um silêncio, eles abrem aquele plano geral, o Bolsonaro achou até que já tinha acabado o programa, ele faz até algumas piadinhas, né? Ali. Aqui eu teria 2 minutos, eu quero vou dar um abraço no Gabeira e tal. E aí ela, gente, espera um pouquinho, e aí ela começa a ler essa nota oficial. Vamos ouvir um pouquinho, Edgar? A Miriam Leitão, lendo essa nota oficial, e vocês vão reparar agora a pausa que ela faz, porque o ponto eletrônico a prejudica. O candidato Jair Bolsonaro disse há pouco que o Roberto Marinho, em editorial de 1984, afirmou que participava do que chamava de Revolução de 64, identificado com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. É fato. É fato que ficou realmente muito feio isso no ar. Era uma audiência espírita? Parece que ela estava recebendo uma entidade, alguma coisa do tipo. Ela estava recebendo o texto pelo ponto eletrônico e repassando esse texto. E o ponto estava muito devagar, né? A velocidade do ponto estava muito devagar. E muito mal planejado, né, Leandro? Porque isso daí, no momento que o Bolsonaro falou, você poderia ter preparado algo melhor, alguma coisa escrita, passado pelo celular por ela. Pelo TP. Ou até mesmo ter a produção se precavido já disso, porque poderia se imaginar que o Bolsonaro, em uma hora ou outra, soltaria isso, porque ele já soltou em outras ocasiões. Então ter ali, né, inclusive na entrevista do Roda Viva que você mencionou. Exatamente. Então ter ali de antemão já alguma notinha, caso ele fale isso, vocês colocam, mas aí deixaram pro final e ficou essa coisa, ficou feia no ar. Aí entra na história o William Vac, que além
de ex-apresentador da Globo, também era apresentador da Globo News, apresentava por lá o painel Globo News, e agora tem um canal no YouTube, né? Ele tem um programa no YouTube, mas às vezes ele solta painel algumas... William Vac, né? O painel William Vac, até pegou o nome, né? E às vezes ele solta também umas pílulazinhas, e aí ele brincou com essa situação e deu uma alfinetadinha, né? Em toda essa ocasião, mas aí ficou um pouco assim, parecia que ele também tinha alguma coisa com a Miriam, né? Sim. Porque assim, né, do jeito que ele falou, do jeito que ele expôs a situação... Imitando, né, o ocorrido. Imitando, né? o jeito da Miriam falar, ficou uma coisa meio que até mal entendida. Vamos ver o vídeo que o William Vac soltou. Pessoal, vocês já pensaram em terminar uma edição do painel WW, os convidados sentados ainda ali, e aí eu falo assim, aguenta mais um pouquinho, um momento. Eu queria dizer, em relação ao que o convidado acabou de dizer, abre aspas, que é fato, fecha aspas. Gente, eu não sei como é que vocês adjetivam isso, cada um adjetiva evidentemente como quiser, mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer aqui, dar um recado direto a todos vocês. É um comercial, é um promocional do painel WW. Eu me lembro da minha primeira frase no primeiro minuto do primeiro programa, que eu tenho essa alegria enorme de trazer nessas plataformas digitais. Eu não tenho chefe no ponto. Eu falo as coisas pela minha consciência, as pessoas concordam, discordam, aplaudem, xingam, mas eu queria a todos deixar um recado. Fiquem tranquilos. Tudo que eu falo é por mim. Eu não tenho chefe. Caramba, hein? O William meteu uma canelada aí, né? Saiu de canela total, né? Vamos continuar na política, vamos seguir na política. Temos também Maitê Proença saindo em defesa de Regina Duarte. Quem sou eu? Se eu mudar de ideia cada vez que um colega me olhar torto? E quem sou eu se a minha necessidade de pertencimento ao grupo, for maior do que o meu apreço pelos meus ideais? Deixem a Regina Duarte em paz. Ela não virou uma pessoa perversa da noite para o dia porque pensa diferente de você. Que ela possa ser a pessoa corajosa que ela está sendo e manifestar a sua opção, a sua opinião, e que o Paulo Betti possa fazer o mesmo e manifestar a dele. Assim eles pensam diferente, glória a Deus. É assim que a gente evolui, contrapondo uma opinião à outra. Assim se anda, assim se faz, assim se cresce. O mundo sempre foi conservador. A gente nunca gostou dos diferentes. Atenas guerreava com Esparta, os chineses com os japoneses. E assim vai o textão que acompanha o videozão. Tem um textão e um videozão, Aro. Vocês podem conferir lá no meu blog na íntegra. Fecha com: você não tem mais razão, apenas outra razão. Será que vai dar ruim pra Maitezinha também? Eu não sei, quero saber o que é que vocês acham a respeito disso, mas me parece até uma coisa um pouco parecida com o que o Joel falou aqui, né? Muitas vezes as pessoas se veem forçadas pela classe artística a assumir uma causa, a fazer um post e tal, e nem sempre elas estão falando a respeito das suas causas pessoais, individuais. Que é justamente o comecinho do vídeo, né, Joel? Quando ela diz assim sobre a necessidade de pertencimento. Para você poder fazer parte desse grupo, você tem que agir e dizer as mesmas coisas que aquele grupo diz e acredita, né? Sem dúvida. Claro que a Regina Duarte, ela já está num patamar que ela tem uma liberdade maior. Ela não vai deixar a carreira dela, já está bem consolidada, é um grande nome da Globo. Ela provavelmente não pagará um preço profissional muito claro. Para um ator que está começando, para um artista que está nos primeiros degraus de uma escalada, aí sim, aí ele pode pagar um preço muito alto se ele se posicionar de forma divergente da maioria. Hoje em dia a gente sabe que a classe artística brasileira assim, vai de forma muito quase homogênea para a esquerda, nem todos, há exceções, mas de uma forma muito homogênea tem isso e isso acaba cobrando um preço sim. A Maitê Proença foi uma voz de razão aí, né? Uma voz de sanidade, dizendo, olha, vamos respeitar as opiniões diferentes, vamos deixar as pessoas se manifestarem, desde que com respeito às suas diferentes opiniões, e não vamos reprimir ninguém, não vamos ofender ninguém apenas por discordar do posicionamento dela, mesmo numa situação como agora, em que a gente está vendo aí dois lados muito antagônicos um ao outro.
Agora, o que fez o Zé de Abreu é assim, com todo o respeito que ele tem também por ser um grande ator, né? Ali do núcleo da Globo, mas é um anticoleguismo, né? Um antiprofissionalismo você jogar, você fazer uma revelação até técnica ali de um negócio... Uma mistura, né? Não tem nada a ver, que não tem nada a ver com o debate, tem nada a ver com o debate. E o Zé de Abreu é alguém que não é de hoje que ele age dessa maneira, e não só contra artistas, né? Às vezes contra a gente nas redes sociais. Ali. Nesse post que a Paulinha colocou aí do Bolsa Presidiária, a Patrícia Pilar comentou e foi super educada, foi super, né, colocou ali os pontos dela, divergiu, mas com educação. Agora o que o Zé de Abreu fez no Twitter, não dá, né? Tentou ridicularizar a Regina Duarte, né, apenas pela divergência ideológica. Exatamente. Mas ela não parou por aí, já lançou um novo desafio, é isso, Vini? Já, nessa onda dos desafios aí, ela convocou alguns artistas, Carlos Aros, a colocarem aí as suas bandeiras do Brasil nas janelas. Vamos ver o vídeo. O Malvino Salvador me convocou a colocar a bandeira do Brasil na janela da minha casa. Tá aqui, Malvino, ó, pra gente não esquecer nunca, quais são as cores da nossa bandeira. Qual é a nossa bandeira? Quais são as cores do Brasil? E agora eu convoco a Suzana Vieira, o Danilo Gentili, o Vitor Fasano e o Carlos Vereza, para colocarem também a bandeira do Brasil nas suas janelas, no seu carro, onde for. Vamos lá, vamos junto. Tá aí o 8º vídeo mais visto em nosso canal, vai te fazer dar boas risadas, hein? Queridos ouvintes, é hora da nossa entrevista. Num esforço hercúleo, a nossa produção, a gente conseguiu trazer ao programa figuras de relevo da política nacional e internacional. O curioso aqui, fiquei pensando, é que todos só tinham agenda para hoje. Incrível isso. Estou aqui com a gente no estúdio o presidente eleito Jair Bolsonaro. Muito bom dia, presidente. Olá, prezados amigos, ouvintes da Jovem Pan do Morning Show, tá ok? Uma grande honra poder estar aqui com vocês hoje, tá ok? O presidente americano também, o Donald Trump. What's up, Mr. President? Edgar, such a tremendous pleasure to be here speaking with your people. An amazing show, and I'm really excited, I have to tell you. Thank you. O prefeito do Rio de Janeiro também dá o ar da graça aqui, o Marcelo Crivella. Salve aí, bispo, beleza? Um grande prazer poder estar falando com todos vocês aqui agora. Nós vamos cuidar dos seus ouvintes. Vamos fazer um baita programa para todos nós curtirmos muito. E quem tá fazendo a segurança de toda essa galera aí é o ex-governador da Califórnia, o exterminador Arnold Schwarzenegger. Welcome back. I'm here with the people of Yangpan. What a tremendous radio station you have here. And we are here to have a really important show because I really miss being governor of California. But this is even better than being governor of California. I can tell you. Yangpan. Vamos aplaudir! Tudo bem demais. E o Trump, ele faz a mesma cara. Faz a mesma cara, igualzinho. Pintar o cabelo. Agora sim chegou o momento das boas-vindas pro André Marinho, que é o agente de toda essa galera aí, que tá aqui com a gente hoje no Morning Show pra essa entrevista. Tudo bom, André? Maravilha, Edgar. Bem-vindo aqui ao Morning Show, pô. Uma grande honra pra mim, agradecer demais o convite, muito bacana poder estar falando com os ouvintes da Jovem Pan aqui hoje. Fiquei em dúvida agora, você tá imitando alguém? Não, Fiquei sou eu. Fiquei te olhando assim, peraí. Será que ele tá imitando alguém? Ele não mexe muito, não mexeu muito você não mexeu muito a boca, fiquei, sei lá. Meio ventríloco. Ficou meio ventríloco. Olha que o André, ele estourou na internet recentemente com esse vídeo aqui, ó, em que ele imita o Donald Trump e o Bolsonaro. Solta pra gente, Bruno, por favor. 28 de setembro de 2018, véspera da alta médica, Hospital Albert Einstein, São Paulo. Hi, Captain Bolsonaro. Congratulations. You're speaking to Donald Trump. Olá, Trump. Uma grande satisfação para mim finalmente poder falar contigo. I speak English porra nenhuma. But I'll try my best aqui, tá ok?
Figuraça, né? Será que fico pensando aqui, será que o André Marinho imita o pastor Marco Feliciano também? Deve imitar, porque o cara imita todo mundo, né? Bom, vamos lá, agora com mais um trechinho da entrevista que o deputado, na verdade, um trecho da entrevista que o deputado Marco Feliciano deu pra gente em fevereiro desse ano de 2018. Evidentemente, eu vinha dizendo da sua visão sobre a família, o senhor deve concordar que existe uma discriminação, é fato isso, contra os gays no Brasil. O senhor concorda primeiramente com isso? Discriminação contra tudo no país. Exatamente contra tudo. Hoje eu já não sei mais se é uma discriminação contra gays ou se é uma discriminação contra os heterossexuais. Como eu disse naquele vídeo, você nascer homem ou nascer mulher hoje é como se você pertencesse a uma classe inferior, a uma casta inferior. Você se sente ameaçado com isso? Isso não sou eu que me sinto. Os valores tenho uma da visão família. global. Os valores da família completamente estão distorcidos e transtornados. O senhor consegue ver algo de positivo na ascensão dele dessa forma, levando em consideração esse pensamento? O senhor consegue ver algo de positivo, sendo que o país é um país que mais mata homossexuais, mais mata travestis? Há controvérsias nessa história, há controvérsias e muitas. Eu sou um profundo estudante disso, porque em 2013 eu alcei voo lá na Comissão de Direitos Humanos e fui criticado, aliás, apanhei na rua, apanhei em aeroporto, por pessoas que me diziam que eu era preconceituoso. Então eu me aprofundei no estudo. Mas o senhor também bateu em muita gente, deputado. Nunca bati em ninguém, nunca levantei um dedo para ninguém. Não, bater eu digo verbalmente. Eu apanhei literalmente. Eu apanhei dentro de aviões. Inclusive virou piadinha em muitos jornalistas, em muitos programas de rádio. Eu apanhei literalmente e sempre fiquei quietinho. O meu espírito é um espírito cristão. O espírito cristão diz assim, se você apanha de um lado do rosto, você dá o outro rosto para bater, né? Bom, quando eu falei a ascensão dele aí, na verdade eu me referia a Pablo Vittar, né? Rodando um trechinho só do clipe, não ficou muito claro e por isso vale a observação aqui. No nosso próximo vídeo, que encerra essa retrospectiva, a Fernanda Montenegro disse que o Bolsonaro não foi eleito por milagre. E a gente comentou, vamos ouvir. Ô Joel, e tem uma outra frase aqui que eu considero bem emblemática, ela representa um contraponto a quem insinua, por exemplo, que os 57 milhões de votantes, aqueles que desferiram seu voto em Jair Bolsonaro, essa é uma maioria fascista. Ela diz o seguinte: eu não quero falar de Bolsonaro, eu quero falar sobre este voto de credibilidade para que todo um atendimento social exista, que a saúde exista, o saneamento básico, a creche, os empregos existam. Ele, Jair Bolsonaro, está chegando ao poder porque existem milhões de desempregados. E vai ter que mostrar serviço, né? Vai ter que mostrar resultados, senão o que era apoio na política brasileira logo vira desprezo. E deixa eu só colocar, antes de passar a palavra para você, Caio, que é o seguinte, eu observei um fenômeno que não é inédito, mas com a intensidade que ele ocorreu, ele reflete muito nitidamente a polarização e a divisão do país, né? O que eu falo do âmbito familiar. Obviamente que as divergências políticas dentro das famílias sempre existiram, mas de alguma forma essas diferenças não foram o centro da questão. Os debates aconteciam. Hoje, essas diferenças estão separando pessoas da mesma família. Quer dizer, é um fenômeno a ser observado também. E é um fenômeno que foi percebido, Joel, na tua fala, e eu percebo na fala que Natasha traz, da Fernanda Montenegro, da Nicole, perdão, traz na fala da Fernanda Montenegro, de uma necessidade de entender quem é essa pessoa e qual foi o desejo dessa pessoa que desferiu o voto pro Bolsonaro. Exato. É uma questão a ser entendida. Felizmente, pelo menos nas minhas redes sociais, o que eu tenho visto são as pessoas que brigaram com a família e com os amigos, agora querendo fazer as pazes. Acredito que no Brasil, essa paz e a relação pessoal vai falar mais alto do que a divergência ideológica. Eu acho que até o Natal essas feridas estarão curadas. Todo mundo tem que passar o Natal em algum lugar, né? Exatamente, e é muito mais gostoso passar as festas de fim de ano em família. Mas assim, eu acho que muito do que tá... Eu achei muito sensível o comentário da Fernanda Montenegro, muito que está nas entrelinhas do que ela falou é identificar o antipetismo, né? É muito importante falar isso. O voto do Bolsonaro não é o voto ideal e ele mesmo tem consciência disso, já falou várias vezes, eu não sou o mais qualificado, etc, etc. E
E tá ficando, uma coisa que tá ficando cristalina para a população é um pouco daquilo que o Roberto Campos há décadas já tinha antecipado, e as pessoas estão percebendo que o PT é o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam e dos intelectuais que não pensam. E eu vou mais longe ainda, se me permitir a ousadia de complementar o Roberto Campos, que é o seguinte, é também o partido dos democratas que apoiam ditaduras, né, e dos ateus que rezam e fazem comunhão. Esse nível de hipocrisia a população não vai tolerar mais, muito em razão do excelente trabalho do jornalismo sério, como por exemplo aqui da Jovem Pan, e das redes sociais. Foi o fenômeno que o Joel falou, que pode até ser que o eleitor tenha memória curta, mas a internet não. Vamos ver se os intelectuais, estudantes e trabalhadores do PSL fazem melhor. Tá aí a nossa geral nesse ano de 2018. Essa nossa revista aqui no Morning Show de final de ano, do último programa de 2018. Edgar, eu acho que eu tenho sorte de principiante, viu? Porque esse é o vídeo, esse vídeo é da minha estreia aqui no Morning. Olha aí, tá vendo? Simbora nesse último Morning Show de 2018. O assunto agora é cinema. Isso é pauta para ela, Paulinha Carvalho, que bateu um papo com o crítico Miguel Forlin a respeito de algumas estreias para 2019. Vamos conferir. Pode ser que a gente já saiba quais são os filmes que a galera quer conferir nos cinemas em 2019. Com certeza vão ter bilheterias assim estratosféricas. Talvez você esteja esperando para conhecer a Capitã Marvel, interpretada pela Brie Larson. Esteja curioso para saber como é que vai ser esse filme do Shazam. Ah, não! Você quer ver todos os heróis juntos, né? Em Vingadores Ultimato, nos cinemas em 16 de abril. Desculpa, você é iniciado, você é da seita e quer saber o que é que vai ter aí no 9º episódio de Star Wars já para o fim do ano. Tá vendo? Acho que eu já acertei aí os filmes mais esperados pelo grande público, mas a gente chamou um crítico de cinema, Miguel Forlin. E vamos já anotar na agenda esses filmes, porque um deles, o primeiro deles, que é esse Ad Astra, eu estava desinformada, eu não estava sabendo, eu não sabia o que era, e agora o Miguel Forlin já vai dar essa dica pra gente anotar pro ano que vem. Olha, a primeira coisa que eu acho mais importante dizer é que é dirigido pelo James Gray, que é um dos diretores americanos mais interessantes da atualidade. Eu iria mais longe e diria que ele é o diretor americano novo, né, que surgiu nos últimos anos. Ele dirigiu grandes filmes, alguns dos melhores filmes que lançaram nos últimos anos, e agora ele está se aventurando na ficção científica. A Astra, que tem uma curiosidade para nós brasileiros, né, porque tem o Rodrigo Teixeira ali na parte da produção, e é uma ficção científica sobre um sujeito que o pai dele desapareceu no espaço durante uma viagem e ele decide realizar uma outra viagem para tentar descobrir o que aconteceu com o pai dele. O protagonista é interpretado pelo Brad Pitt. Gente, e o próximo filme, que é Glass, esse eu confesso que tá na minha agendinha, né? M. Night Shyamalan, e que vai juntar outros filmes anteriores dele, não é isso? Quem conhece a carreira do Shyamalan sabe que no finalzinho da década de 90 ele lançou Corpo Fechado, né, que é uma das grandes obras-primas dele. Né? É um filme curioso, porque é um filme que chamou pouca atenção na época de lançamento, mas com essa sucessão de filmes de super-heróis sendo lançados, ele foi retomado, né? E ele é um sujeito interessante porque ele cria super-heróis, né? Quem viu Corpo Fechado sabe que o personagem do Bruce Willis é um super-herói, o personagem do Samuel Jackson é um vilão, e quem viu recentemente Fragmentado soube que o personagem interpretado pelo James McAvoy também é um vilão que faz parte desse mundo habitado pelo personagem do Bruce Willis e do Samuel Jackson, e os três vão se encontrar nesse novo filme chamado Vidro, que é o nome, né, do vilão do Samuel Jackson, e que promete ser muito, muito, muito bom. Assim, dos filmes de super-heróis, assim, pra mim é o mais esperado. E fechando com um filme de veterano, e veterano que sempre chama a atenção, Clint Eastwood, este senhorzinho que não se cansa de produzir coisas, né? The Mule, o trailer já tá rolando em vários cinemas, eu já assisti, e é uma história realmente intrigante e baseada em fatos reais, né? Baseada em fatos reais. O Clint Eastwood, né, muitas pessoas
Disseram que os últimos filmes dele não foram muito bons, né? Ele fez Sully, o herói do Rio Hudson, e 3:17, o Trem para Paris, né? Pelo que a gente viu do trailer, pelo que a gente viu da história, parece acho que um retorno para aquele Clint Eastwood mais narrativo dos filmes que antecedem esses dois, né? Tipo, sobre meninos e lobos, né? A densidade do trailer chama a atenção. Gente, então anotem aí. Ad Astra, Vidro e The Mule com o Clint Eastwood. As dicas do Miguel Forlin, estaremos de olho, Miguel. Eu também estarei de olho porque estou muito ansioso para ver esses filmes. Até o ano que vem, né? Até o ano que vem. Até esses filmes aí. Ô, Paulinha, caramba, você sempre costuma rechear a nossa agenda pra semana, né? Com as estreias, você recheou pro ano. Não, e tem muita vem coisa. todo. Agora, no fim do ano, também saiu o trailer de Nós, que é o novo do Jordan Peele, que fez Corra, e que é um filme de terror, um trailer bem assustador, né? Que eu também fiquei curiosa. Realmente, sempre... Bom, cinema, né? Sou suspeita. E é o ano das heroínas, né? Porque você falou da Capitã Marvel, mas tem também o filme da Fênix Negra, dos X-Men. Exatamente. Tem também Umbrella Academy, que vai vir como série, mas que certamente vai acabar sendo adaptado pra filme em algum momento também, que tem os brasileiros lá, o Fábio Baio e o Gabriel Moon por trás. Eu acho super um ano de mulheres fortes nos quadrinhos. Veremos. Ah, e até em séries também vai vir muita coisa boa. Big Little Lies, a segunda temporada que não existiria, mas que agora existe. Então tem muita coisa pra gente esperar, querido Edgar. E a gente sempre às quintas-feiras trazendo aqui no Morning Show pra vocês as estreias. Todo mundo sobreviver ao Thanos. O ano de 2018 não foi, vai lá, dos melhores pros torcedores da seleção canarinho, hein, Vini? Não foi, né, Edgar? Aliás, o canarinho que mais se destacou foi o tal canarinho pistola, que ficou pistola, inclusive com o Neymar, o nosso craque aí, com o Tite também e toda a comissão técnica da seleção brasileira. Brincadeira, hein? É verdade. E tem muita gente que não se lembra, né, Edgar? Mas teve Copa do Mundo esse ano, né? Teve Copa do Mundo da Rússia. Esse ano o Brasil não foi tão bem sucedido assim, apesar da alta expectativa com que chegou lá na Rússia. Mas antes da peleja começar, Edgar, quem chamou a atenção, quem roubou a cena, foi de fato o canarinho pistola, que teve até que ser contido pelos seguranças russos. Vamos ver essa cena, Edgar? Vamos lá. Olha lá, a festa, né, do canarinho pistola. Manda o áudio aí, Bruno. A gente tá torcida brasileira. E aí teve que ser... Conduzido pelas autoridades. Pelos seguranças. E pistola, como sempre, né? Sempre pistola, sempre nervoso, sempre... Ali é a frente do hotel, você falou, né, Vini? Do hotel da Moscou, isso. Da seleção brasileira, ali em Moscou. Mas enfim, Edgar, como eu falava aqui, né, a seleção chegou até com uma expectativa alta para a Copa do Mundo, porque quando o Tite assumiu a seleção, ele foi muito bem, ele conseguiu elevar ali alguns jogadores, né, trouxe jogadores que trabalharam com ele, enfim, fez um trabalho melhor do que o que tinha sido feito com o Dunga até então, né? Você lembra que o Tite pegou a seleção meio que capengando ali nas eliminatórias e depois a seleção começou a ganhar. Então chegou como uma das favoritas para a Copa do Mundo. Mas aí alguns problemas começaram. Mas aí vem aquela máxima do futebol: treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. O que importa é você estar bem durante a Copa, não importa você estar bem antes, né? Exato. E aí, primeiro que o Neymar sofreu aquela lesão, você vai se lembrar. No cabelo? Também. Também no cabelo. Mas antes da lesão no cabelo, teve a lesão no pé, que ele teve que passar até por cirurgia, né? Até ficou aquele suspense, né? Será que o Neymar joga a Copa ou não joga? Vai chegar a 100% ou não vai? Acabou chegando bem para a Copa do Mundo. Você tá falando que o Neymar chegou bem? Não, bem fisicamente. Ah, tá. Né? Não, eu tô achando estranho, Vini. Não bem de forma de postura, de amadurecimento, que isso ele nunca esteve. Agora o Daniel Alves também foi uma outra perda, né, que nós tivemos, né, o lateral, também um dos jogadores aí mais experientes da seleção. Então, alguns problemas ali já começaram a surgir, a torcida já ficou um pouco com o pé atrás, aí vem o Neymar e me aparece com o cabelo de miojo, né? Isso foi amaldiçoar, né? Foi a pedra. Já foi ali que a torcida olhou e falou, não vai dar certo, vai dar ruim isso daí,
né? Quer dizer, toda a concentração... E durou pouco o miojo, não durou? Durou 3 minutos, né? Mas não é que o Neymar tinha que justificar o gasto? Ele tinha 3 cabeleireiros com ele. Não, Levou mas 3 aí... cabeleireiros pra Rússia. Tinha que mudar sempre. Aí foi outro problema, né, Fefito, né? Porque ele começou a levar cabeleireiro, os parças. Então, a concentração era em torno do Neymar, não era da seleção brasileira. O importante era que o Neymar fosse o astro da Copa do Mundo, né? Que ele fosse o grande jogador. Ele foi, virou até meme. O contrário. Deu ruim no Futiba. Justamente o contrário. Você tá com inveja do 2019 que o Neymar vai ter. O Neymar ficou marcado pelo cabelo de miojo e também pelo caicai, né? Onde ele virou meme, virou piada, as pessoas começavam a gritar Neymar e se jogavam no chão, né? E tudo porque ele realmente exagerou na dose aí, nas simulações de falta durante a Copa do Mundo, e o futebol dele ficou bem abaixo do que poderia, fora o comportamento, né, que isso não muda, né? Isso você pode esperar 2022, 2026. Vai mudar? Né? O menino, né, como o Edu Gaspar falou depois, não é fácil sem Neymar, né? Não é fácil ser um menino Neymar. Eu imagino realmente que deva ser difícil. E depois da Copa do Mundo também perdeu até a Marquezine, né, Edgar? E o Brasil perdeu a Copa para a Bélgica, a França foi a grande campeã. Deu ruim na Rússia, então a gente volta para o cenário doméstico, onde tivemos a presença da política no futebol. O Bolsonaro chegou até a levantar a taça do Palmeiras, campeão. É verdade, levantou, foi lá, fez a festa, né, com todos os torcedores e jogadores do Palmeiras, foi até... o Allianz Parque, a pedido, né, do próprio Palmeiras, do próprio Felipão, era o desejo ali do treinador do Palmeiras, de parte também dos jogadores do Palmeiras, da própria CBF que organiza o campeonato, e até da W Torre, né, que administra ali o estádio. Todo mundo queria a presença do Bolsonaro lá, ele também é declarado torcedor do Palmeiras, apesar de já ter aparecido com a camisa de vários clubes, né? E aí até apareceu aquele cartaz também, né? Malandro é o Bolsonaro que é campeão todo ano, né? Porque ele sempre tem uma foto ali tá ganhando. Com o time que tá ganhando, mas ele já falou que o Palmeiras realmente é um time que ele tem uma torcida maior. E ele já tinha também recebido, né, uma dedicação de um gol de um jogador do Palmeiras, que foi o Felipe Melo, né? Fez um gol, dedicou ao próprio Bolsonaro, e teve o Felipão, né, naquela entrevista coletiva, falando que o futebol precisa ter uma ordem, assim como o Brasil precisa ter uma ordem, e ele espera que isso aconteça agora também com o Bolsonaro, né? Agora, tem gente que não gosta muito disso, né, Edgar, como o Thiago Leifert, né? Você vai se lembrar daquele artigo polêmico que ele escreveu esse ano, onde ele diz que esporte e política não devem se misturar. Para ele, esporte deve ser um momento ali de lazer, de entretenimento, para as pessoas descansarem, desligarem um pouquinho ali a caixinha do mundo real, e aquilo causou também muita polêmica, porque tem gente que acha que é justamente o contrário, né? O atleta, como um influenciador, como um cara que é admirado, ele deve sim se manifestar, se posicionar. E aí ficou aquela polêmica na época que foi bem grande também sobre essa opinião do Thiago Leifert. Vini, só para fechar, eu acho que o torcedor tem sim, e o jogador tem sim que se manifestar. Talvez aí, fiquei pensando enquanto você falava, o Thiago Leifert fez essa afirmação num ano que foi exaustivamente político, assim. Ele previa também de se falar eleitoral, muito sobre política, polarização, e o assunto chegou, de fato, a cansar um pouco mesmo. Talvez nessa circunstância ele tenha razão, se motivado a falar e dizer o que disse aí. E um ano que personalidades eram sempre convidadas a se manifestar. Né? Agora, para fechar, eu queria saber se o presidente convidou o Filipão para posse, pô. Convidei, mas o Felipão tá lá no sul, deixa ele curtindo a família, tá ok? Bora, seguindo em frente com esse último Morning Show de 2018, a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, decretada em fevereiro, chega ao fim agora nesse dia 31, hoje, né? Na semana passada, o governador em exercício disse que a presença das Forças Armadas no estado não só reduziu os índices de criminalidade, mas também impediu ocorrências graves. Segundo Francisco Dornelles, o Rio estava à beira de uma convulsão social e ela só foi evitada pela parceria com o governo federal.
Caio, vamos lá. Qual é o legado desta intervenção no Rio de Janeiro? A gente vê em entrevista, no noticiário, que a população do Rio sente, de fato, a presença das Forças Armadas e a presença da segurança nas ruas do Rio de Janeiro, e os índices dessas pesquisas comprovam aí, né, uma redução mesmo em todas as frentes da criminalidade e da violência, né? A sensação de segurança é um critério importante, mas acho que fica mais fácil analisar o legado da intervenção, essa intervenção federal aí de 9 meses já, né, em números, né? Eu peguei aqui alguns dados coletados pelo nosso colega aqui da Jovem Pan, o Rodrigo Constantino. Mas antes de discorrer um pouquinho sobre isso, é sempre importante lembrar, né, que... É sempre importante lembrar que a natureza da intervenção ela é emergencial e paliativa, né? Ela nunca se propôs a resolver a questão. A gente estava diante de um cenário de incapacidade total do governo estadual do Rio de Janeiro de lidar com questões básicas e essenciais para a vida em sociedade, né? Então, o que eu acho interessante, esses números também, a fonte deles é o Instituto de Segurança Pública, e eles foram coletados, analisados pelo Rodrigo Constantino. Então, ele aponta aí uma redução nos índices de 8 dos 12 tipos de roubo, né? Nem fazia ideia que havia tantas categorias, assim, o pessoal é criativo nas formas de expropriar propriedade privada, né? Mas, por exemplo, o roubo de carga teve uma queda aí de mais de 19%, né? A gente era uma coisa insana, assim, o roubo de carga no Rio de Janeiro é mais de 1 por hora, tá? Uhum. É muita coisa. E esse tipo de crime é importante porque estima-se que ele é tão lucrativo quanto a venda de drogas, né? Então, só para você ter uma ideia, a gente está falando de 8.300 ocorrências em 2017 e agora 2018 cai para 6.700. Então, um dado positivo. Também falando de um crime que atinge diretamente a população, o roubo de transeunte, né? Ele sai de 72 mil ocorrências registradas, né? Diga-se de passagem, porque eu tenho certeza que isso é uma parcela ínfima, né? Para 67 mil. Mesmo assim, a gente está falando de mais de 7 roubos de transeunte por hora. É muita coisa. Mas pegando o principal critério, que eu acho que é, sem dúvida, o mais importante para você medir aí a violência em qualquer localidade, em qualquer território, são os homicídios dolosos, né? Esses estão em queda desde junho e registraram 22% de queda em outubro. Então, em 2017, o Rio de Janeiro teve inacreditáveis 4 mil homicídios dolosos. Em 2018, esse número já reduziu para 3.400. Né? Não dá nem para comemorar essa redução. Mas o fato é que a sangria está estancada nesse sentido e esses números eles pararam de avançar. O Rodrigo Constantino, na sua crítica, ele aponta que a intervenção federal ela conteve a anomia, né? Então, aquela situação que se caracteriza pela ausência total de lei, na verdade, nesse caso, a ausência do Estado, porque a lei que existe era a lei paralela do crime organizado que tiraniza a população civil, né? Conclusões, assim, sobre a intervenção federal. Repressão policial, ela funciona assim, porque a impunidade é o principal motor, é o principal incentivo ao crime. Qual que é o lado negativo disso? E é negativo, sim. Naturalmente, a repressão policial, aliás, a letalidade policial aumentou. A gente está falando aí, pegando janeiro, novembro, teve uma alta de quase 40%, Edgar. Então, 38% a mais de morte de bandidos, né? A gente está falando de mais de 1.400 mortes. Né? Claro que também aumentou o número de ataques a tiro às tropas, né? Quase 200 ocorrências registradas. Mas isso pode ser também, de certa forma, uma fase de adaptação, porque a tendência natural é que haja redução também na letalidade policial, por um motivo óbvio, né? Primeiro, porque você aumenta o custo econômico de se cometer o crime, reduz a impunidade, né, sinaliza do risco da atividade criminosa, então você vai estar dissuadindo o criminoso. E, por outro lado, também, não é fácil para o crime organizado substituir esses delinquentes. E CPF cancelado, obviamente, não reincide. Uma coisa que é muito importante, e eu acho que isso ficou claro aí pelo resultado das urnas, é que a sociedade não vai mais tolerar
que seja feita uma equivalência moral, né, entre as mortes dos inocentes e as mortes dos criminosos, né? Esses sim, eles assumem o risco da sua atividade. Então, eu vejo aí como, de certa forma, sinalizando até o apoio à intervenção, ao policiamento ostensivo, como um marco para derrocada, né, vamos dizer assim, da bandidolatria no Brasil. Há quem diga, né, os críticos, né, da intervenção dizem que até essa intervenção federal deveria acontecer ainda numa área mais ampla, né, atingindo executivo do governo do Rio de Janeiro, e não só na segurança. Né? Até porque, né, a questão política no Rio de Janeiro está nas páginas policiais, né? E não só no executivo, como também essa operação Furna da Onça, né, com o relatório da COAF, teve gente, o caso mais famoso e emblemático é sim do Fabrício Queiroz, né, assessor do deputado Flávio Bolsonaro, mas a gente tem movimentações, ele é só o 17º na lista em movimentação financeira, né? Teve gente lá do PT movimentando 49 milhões de reais. Sim. Olha lá, vamos ainda com você, Caio. Quem sai de cena, pelo menos como chefe da nação, é o presidente Michel Temer, né? De 0 a 10, vamos lá, que nota você dá para a gestão do Temer aí, nesse período que ele teve à frente do Brasil? Complexa essa pergunta. Cuidado com o que você vê que agora engasguei de verdade. Com o que você vai falar, hein, cara? Aceita uma pastilha, presidente? Por favor. Pra fechar, né, presidente? O último dia tá um pouco triste. Bom, eu tenho uma obrigação moral aí de não me furtar as perguntas difíceis, né? Tava pensando sobre que nota dá pro governo Temer. Cara, eu acho que ele literalmente passou de ano, eu vou dar 5. Faço raspando. Mas é que eu sou muito purista na questão moral e o governo. Obrigada. Tá agradecendo. Tá no lucro, né, presidente? Tá na média. Foi bom. Passou. Tá agradecendo até uns 5. Considerando os 5% de aprovação. Para combinar com 5% de aprovação do presidente. Não, mas assim, justiça... Sem ficar de recuperação, Sem ficar de recuperação. Justiça seja feita. A gente só consegue enxergar o lado positivo do governo Temer analisando a situação conjuntural de 2015, né? Então, você tem uma inflação em 2015, né, que bateu mais de 10%, 10,67%. O PIB em retração de 3,8%. Vamos lembrar que foi a maior crise econômica da história do Brasil, da República, né? Juros assim, em 14%. Então esse era o cenário macroeconômico. Como que Temer deixa o governo agora? Inflação e juros baixos, né? Num cenário de crescimento econômico, ainda que paulatino, desemprego em queda e endividamento das famílias em queda também. Então, e não só isso, um cenário de otimismo, né? Tanto do empresariado como do público consumidor, e isso é fundamental para girar a roda da economia, né? Bom, quais foram as medidas que o Temer adotou para chegar nesses resultados? Em primeiro lugar, ajuste fiscal, né? Controle de gastos e diante aí, fazendo frente a um déficit crescente nas contas públicas. Eu separei aqui os números de déficit primário, ou seja, são aqueles gastos da despesa corrente excluídos os juros, né? Em 2015, foi um recorde, 111 bilhões. A gente estava falando em 1,88% do PIB. Quando vai para 2016, né, então isso daí é pré a PEC do teto, esse número explode para 155 bilhões. Né? Então o Brasil chegou até aí quase 2,5% do seu PIB em déficit primário. Isso daí é um número bem alto. Agora, em 2017, a gente já retrocedeu, foi para 124 bilhões e voltou aí a menos de 2% do PIB. Tá? Então, isso foi muito importante. O que a PEC do teto de gastos fez? Ela simplesmente vinculou despesas a receitas. É fake news, viu, Edgar? É uma desinformação falar que ela congela investimentos em áreas essenciais. Ela só não permite se gastar mais do que se arrecada. E é vinculado à receita anterior. O que mais que foi feito? No BNDES teve redução progressiva de juros subsidiados, fim das operações com os regimes totalitários, especialmente os ditatoriais aqui na América. Então a gente está falando de Cuba, de Venezuela, aquelas exportações de serviços pelas quais o Brasil já está pagando, né, porque tomou calote bilionário na Venezuela e milionário em Cuba, né? Esse governo também fez a lei das estatais,
que por mais contraditório que pareça, né, instituiu aí regras moralizantes de governança nas empresas públicas, e também a gente não pode esquecer da reforma trabalhista. Então, a gente está testemunhando aí o fim da indústria da ação trabalhista, né? Então impondo aí, inclusive, ônus de sucumbência para a parte derrotada. Então isso desestimulou aquela, vamos dizer assim, praticamente aquela coação judicial que era feita junto aos empregadores, às empresas, né? E o mais importante, provavelmente a maior vitória do trabalhismo nacional, que foi o fim do imposto sindical. Né? Aquela contribuição compulsória obrigatória que tirava um dia de rendimento do trabalhador. A gente já noticiou aqui que grandes conglomerados sindicais como a CUT tiveram que vender, estão tendo que vender patrimônio. A CUT está botando à venda aí um prédio de 40 milhões de reais, teve mais de 80% de queda na arrecadação. Pode ter certeza que isso é uma vitória para o Brasil, porque o trabalhismo ele é inimigo do emprego. Né? Só que, para provar tudo isso, o Temer recorreu a velhas práticas, né? Política do toma lá da cá, o loteamento do poder executivo junto ao poder legislativo. Eu recomendo para o ouvinte da PAN que quiser se aprofundar aí nessa análise, o artigo do nosso colega, o Joel Pinheiro da Fonseca, lá na Folha de São Paulo. O artigo se chama Temer entrega o país muito melhor do que recebeu. E eu separei uma frase aqui bacana do Joel, ó. Mais do que ser velha ou nova, a política tem que funcionar. A gestão Temer, dentro dos limites de tempo, opinião pública e pressão política que encontrou, funcionou, né? Por outro lado, e o próprio Joel destaca isso, duas crises gigantescas, né? Falando do legado Temer. Aquela gravação do Joesley, que cravou a principal frase do mandato dele, né? Tem que manter isso, e que inviabilizou, inclusive, a reforma da Previdência. Né, que foi decisivo. E depois a greve dos caminhoneiros, que infelizmente mostrou um governo que capitula e cede ao intervencionismo estatal. Se eu tiver tempo, né, eu também fiz um apanhado das denúncias do presidente, né, que esse era realmente o verdadeiro calcanhar de Aquiles. Mais rápido que tá acabando o tempo. Então, bom, são 3 denúncias e um inquérito. Uma por corrupção passiva, né, que é aquela da malinha de dinheiro do Rocha Loures com 500 mil reais, né? Então aquela corridinha da vergonha. A segunda, por obstrução de justiça e por chefiar uma organização, uma suposta organização criminosa, que é o quadrilhão do MDB. A gente está falando aí de 580 milhões de reais em propina, Edgar. Essas duas foram as que a Câmara optou por não dar sequência ao processo no STF. E tem essa denúncia agora dos portos, que foi feita aí no apagar das luzes, nas vésperas do recesso forense, e poupou o presidente aí de constrangimento, né? Então, é isso. Fora isso, ainda tem um outro inquérito, que é do jantar do Jaburu, né? Que envolve também os ministros Eliseu Padilha, Moreira Franco, pedindo dinheiro para o Odebrecht em 2014, só não foi denunciado porque se tratava de fato anterior ao mandato. Então, assim, esse é o apanhado das denúncias do Temer, e ano que vem ele perde o foro privilegiado. Parece que agora o seu trabalho vai começar mesmo. Na verdade, eu me despeço aí de vocês. Quero agradecer o afago durante todo esse ano e manter isso aí. E vamos finalizar, vamos fechar a porta de 2018 nesse Morning Show aqui de forma musical. Fazendo planos pra 2019, não é mesmo? Paulinha veio aí com a seleção de filmes que vão bombar nas bilheterias, e agora vamos trocar uma ideia com o Fefito aqui sobre os talentos musicais internacionais que virão aqui dar o ar da graça no Brasil. Fefito, tá animado aí? Tem uma agenda boa aí. Tem uma agenda boa, eu acho que 2019 vai ser um ano bom de shows internacionais. Quer começar por onde? Vai. Separe seu dinheirinho, porque a partir de fevereiro vai ter um monte de show internacional rolando aqui. Vamos começar com o primeiro maior show que vai vir aqui, que é o Ed Sheeran, né? Olha! Se você não aguenta mais ouvir Shape of You, Perfect, que tá tocando aí, ou alguma outra dessas músicas dele que faz muito sucesso e toca 279 vezes por minuto nesse país, prepara, como diria a Anitta, porque tem 3 shows dele que vão rolar somente aqui em São Paulo, pra você ter noção. Ele vai passar por Porto Alegre também. E aí, depois dele, ainda tem... Já pra outro, vamos Já lá. vamos pra outro, porque a agenda é grande. Depois dele tem uma galera que é mais do seu tempo de MTV, assim, Edgar. Eu curto eles. Vai ter Stone Temple Pilots e Bush. Você lembra do Bush? Mas isso aí é do... Lembro do Bush, Gavin Rossdale. Gavin Rossdale, sim. Lembro demais. Isso tudo em fevereiro. Agora, olha, logo depois...
desses, a gente já começa também uma temporada de festivais. Porque em fevereiro ainda tem, Clean Bandits. Pra você que é alternativo, tem aí o trio de música eletrônica que vem aqui tocar no Áudio Club. Em março, vem nosso coraçãozinho ficar aquecido pelo cara que é o cara. É o cara do Imagine, é o cara do Hey Jude. É o Paul McCartney. Até separei uma canção do Paul McCartney que agora é quase um arroz de festa no Brasil. Todo ano ele tá aqui, não é mesmo? E fez até grandes lucros, né, gente? Back in Brazil, ele fez uma música que emula a bossa nova com uma batidinha de drum and bass, assim. Olha aí, vamos escutar um pouquinho. Gostosinho, ó. E vem de novo, pô. Gosto, ó. O show em São Paulo é no dia 26 de março. No dia 30 de março vai acontecer lá em Curitiba. Ele promete cantar os sucessos do Beatle, mas também de seu novo álbum chamado Egypt Station. Tô pensando em nesse, hein? Nunca fui no show do Paul, eu acho que tenho que preencher essa lacuna na minha vida. Demorou, Fefito. Você já foi? Opa! É legal? Tá demais. É antológico, né? Mais de 2 horas de show, só hit, só sucesso. Sem tomar um copo d'água. Inacreditável. Eu fui já, tem que ir, Fefito. Brincadeira. Vamos programar pra aí, então. Em abril, que é o mês mais importante do ano, também conhecido como mês do meu aniversário. Sei. No dia 4 de abril, já aceito presentes, aquele que pede antes. Logo depois do meu aniversário, no dia 5, 6 e 7, tem o primeiro grande festival que tá rolando aqui, que é o Lollapalooza. E o Lollapalooza vai trazer uma galera, hein? Vai ter Arctic Monkeys no primeiro dia, por exemplo. Mais uma vez o Arctic Monkeys, né? Pois Eles é. também são meio prata da casa. Também estão virando prata da casa. Mas eles são muito legais, eu adoro, é uma das minhas bandas favoritas. Grande banda. Acho que eles não conseguem manter um disco tão bom quanto o disco dele 2 discos antes, assim, 2 discos atrás, mas eu gosto bastante. Eu acho exatamente o contrário, eu gosto dessa mudança que eles dão, dessas guinadas que eles dão no som. Tá mais melódico agora, mais balada. Tem umas coisas meio soturnas, assim, também. Mas eu gosto dessa música nova deles, de Hotel Cassino lá, eu acho legal. Tribalistas, Sam Smith estão no primeiro dia. No segundo dia tem Kings of Leon, Post Malone, que é aquele rapper que virou meme por não tomar banho, por ter tatuagem embaixo do olho. Tem Lenny Kravitz também, voltamos aos anos 90 também, Edgar. Quem nunca os amou Lenny tribalistas Kravitz? voltaram? Eles voltaram. Pois é, dá pena. Você gosta de tribalista? Vocês com medo da volta da ditadura, hein, velho? Ai, tem coisa que pode ser pior que tribalistas, acredite. E ó, no último dia tem ainda o Kendrick Lamar. Você curte, Ed? Kendrick Lamar, que era um grande nome, cara, do hip hop, do rap americano. É um cara incrível, né? Eu vi uma participação dele agora assisti o especial do documentário sobre o Quincy Jones e tal. Ele tá ali na frente do Quincy Jones e falando que é de Compton também, né? E babando, assim, o Quincy Jones, né, dando a maior moral pra ele também. É incrível. Se você não conhece muito Kendrick Lamar, essa música que tá tocando certamente você conhece, mas saiba que ele fez a trilha de Pantera Negra, então você deve ter ouvido ele em algum momento indo ao cinema. Nesse terceiro dia do Lollapalooza tem uma das minhas bandas favoritas também, tem Interpol, que acho que vai ser bem legal de assistir, além de 21 Pilots e até mesmo Gabriel Pensador, que voltou como tribalistas. Olha que coisa! Em maio é o mês de uma das nossas musas do hip hop também. Aí sim, Fefito, aí você falou do lado que eu escuto, meu camarada. Você curte Lauryn Hill? Eu acho demais. Eu acho ela muito incrível, gente. E o clipe dessa música aqui, não sei se vocês se lembram, muito bom vinil, que é a cidade, né? É a cidade girando, que é um vinil e agulha, assim, pelas ruas. É maravilhoso. Esse clipe tocava muito na MTV, tocava inclusive. Muito. Everything is Everything. Assistia demais. Dia 3 de maio, ela faz um show aqui em São Paulo, no Espaço das Américas. Então, assim, você curte hip hop do bom, já reserva na sua agenda. Em maio a gente ainda tem show da Aurora também, que é uma cantora norueguesa que faz uma música meio celta, assim, meio lírica. Faz a trilha sonora de Dumbo também? Faz também. Ela veio pra cá na Comic Con Experience também. Ela fez um momentinho acústico ali, foi bem legal. Foi até trilha de novela da Globo. Gente. Ai, eu não quero sair da Lauryn Hill. Tá gostoso demais, olha isso. Mas em junho a gente tem, por 4 dias aqui no Brasil, a banda americana The Maine, que vai retornar aqui pro Brasil. Tem um monte de gente que tá retornando ao Brasil. O Brasil tá se mostrando um grande mercado. Mas é um grande mercado também pra algo que tem acontecido com muita constância, que é o Rock in Rio. E vamos pra ele agora, pra fechar, hein, Fefito? Então, em setembro tem o Rock in Rio, em setembro e outubro. Ele
estar em dia 26, 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro. E aí, gente, tem de tudo. Tem de Little Mix, que é esse girl group que todo mundo ama, a pessoas mais, assim, famosonas. Robustas. Como? Seal. Eu tô rolando Iron Maiden aqui, porra. Mentira. Vai ter Iron Maiden, vai ter Jessie J, vai ter Scorpions, Megadeth. Vai ser muito legal de assistir. E vai ter a Pink pela primeira vez no Brasil. Assim como Black Eyed Peas também retorna. Vai ser muito legal de ver isso. E tem também uma das minhas bandas favoritas, que é o Muse. Então, assim, a gente nem tem a lista completa. 2019 não tem a lista completa de shows ainda. Muitos vão ser fechados. Um passarinho verde, inclusive, me falou que dessa vez deve rolar o Weezer no Brasil. Tô torcendo. Adoro o Weezer. Eu vi o Weezer em Curitiba, entrevistei os caras lá no Curitiba Pop Festival. Ah, que legal. Eles cancelaram todos os últimos shows que eles iam fazer aqui. Mas vale a pena reservar o dinheirinho, hein? São os indies nerds, né? Vamos nos ver na Lauryn Hill. É isso aí, Não vem ninguém bom esse ano, então. Olha aqui, Quem ó. você quer que venha? Joe Secada. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Assim já estamos programados cinematograficamente e musicalmente para 2019. Tchau.